Começou hoje a paralisação do Hospital Beneficência Portuguesa de Ribeirão. Estão suspensas consultas, cirurgias e exames do SUS e do convênio Sasson, que é dos servidores municipais de Ribeirão. O motivo é o atraso de repasse por parte da Prefeitura. Segundo o diretor técnico da Beneficência Portuguesa, repasses atrasados da Prefeitura de Ribeirão ao hospital somam mais de 7 milhões de reais. Por conta disso, os cerca de 100 médicos ativos não estão com os salários em dia. O prejuízo financeiro começou com a pandemia. Foi um prejuízo muito grande, em torno de 4 milhões. Além disso, foram feitos alguns descontos indevidos nos repasses para a Benedo, que é contratualizado, né, por conta de não cumprimento de metas, que na ocasião tinha um decreto que não permitia que fosse descontado nada dos hospitais filantrópicos. A Prefeitura já reconheceu esse desconto indevido, já foi feito o pagamento de 2022, mas ainda está em aberto o ano de 2020 e 2021, que gira em torno de 1.600.000, né? E tem também o débito do Sasson, Serviço de Assistência Social dos Municipários de Ribeirão Preto. Um convênio da Prefeitura para os servidores que são atendidos no hospital há mais de 50 anos. O valor atrasado está em torno de R$1,5 milhão referente a este ano. Com o caixa no vermelho, a Beneficência anunciou a paralisação a partir desta quinta-feira. A direção do hospital tentou evitar ao máximo que essa situação chegasse nesse ponto, né? Foram várias tentativas aí junto à Prefeitura, Secretaria de Saúde, para a gente tentar resolver essa situação junto ao Sasson, que também é um credor nosso, para que não chegasse nesse ponto, porque a gente entende que a Beneficência Portuguesa ela tem uma importância social muito grande aqui na região, né? Não só Ribeirão Preto, mas também na região. Então a gente hoje tem em torno aí de 2.000 consultas no ambulatório por mês, em torno de 150 cirurgias mês, isso tudo do SUS. Com a paralisação serão suspensas consultas, exames e cirurgias do SUS e também do convênio Sasson, que é dos servidores municipais. Cerca de 200 atendimentos por dia deixarão de acontecer enquanto não houver um acordo com a Prefeitura de Ribeirão. O hospital está entrando em contato com todos os pacientes, né, para explicar a situação, para avisar que as consultas e as cirurgias estão sendo canceladas e que assim que possível a gente vai retornar o atendimento e a gente espera que isso aconteça o mais breve possível. Tanta gente ficará sem atendimento médico, correndo risco de vida, enquanto o município tem responsabilidade sobre a saúde pública. A Prefeitura é obrigada a aplicar 15% da arrecadação nessa área. Inclusive, houve descontos indevidos feitos pela Prefeitura em relação à Beneficência Portuguesa, que ela já reconheceu que não devia ter feito, ela reconhece, mas não paga, não devolve o dinheiro, né? E então a Beneficência poderia inclusive acionar na Justiça a Prefeitura, né? O que seria lamentável, porque a Prefeitura tem que cumprir a sua obrigação, né, em relação ao custeio da saúde pública. O advogado fala ainda que, em vez de atender à necessidade do hospital, o município aceita o pedido das empresas de transporte coletivo para o repasse de 70 milhões de reais aprovado pela Câmara. A gente percebe que há um desequilíbrio nas prioridades do município, né? Evidente que o transporte também é um serviço essencial, mas a Prefeitura não para de socorrer uma empresa privada que não vem dando conta do contrato que realizou, né? Ao mesmo tempo, deixa de socorrer um hospital que presta um serviço que também é essencial, que é fundamental e muitas vezes é emergencial, que é socorrer as pessoas, né? Eu acho que o próprio Ministério Público talvez se manifeste a respeito dessa questão, né? Não só em relação a esse socorro emergencial aí de 70 milhões da empresa de transporte, mas esse descaso, né, com um hospital que presta um serviço importante e fundamental para a saúde pública. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Secretaria de Saúde informou que os pagamentos referentes ao contrato entre a Prefeitura e a Beneficência Portuguesa estão em dia. Disse que fez repasses essa semana no total de R$ 2.740.000. Nós perguntamos sobre os descontos indevidos de 2020 e 2021, conforme disse o diretor técnico do hospital. E a secretaria falou que o repasse de R$ 1.600.000 necessita de amparo jurídico e está em tratativas com a Controladoria Geral do município.
Quanto ao atraso no convênio do Sasson, afirmou que para efetuar o pagamento do débito deste ano é necessário que a Câmara aprove a atualização da lei do Sasson. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo, Gabriel Lochaguim, professor de Direito Financeiro. Professor, vamos começar então pela comparação que o advogado fez aí no final da matéria da Gislene, entre aqueles 70 milhões de reais que a Prefeitura vai repassar às empresas de ônibus e a necessidade do Hospital Beneficência Portuguesa. É, de certa forma, uma inversão de prioridades. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde. O orçamento público tem que decidir a melhor forma de alocar os recursos. Isso sempre envolve algum conflito ou alguma comparação entre os setores. Nós temos certa percepção de que alguns setores são mais prioritários do que outros. E daí que muitas vezes nos chama a atenção verificar que alguns programas recebem mais verbas do que outros, talvez até mais urgentes para a população, mas com menor disponibilidade de recursos ou então em crise. É sempre uma escolha difícil e isso parte da necessidade de se analisar diferentes circunstâncias. A comparação dos transportes com a saúde é bastante válida, ainda que haja particularidades a respeito de cada um desses campos. Por exemplo, a prestação de serviço de transporte envolve o uso de toda uma infraestrutura municipal e a contratação direta com uma empresa concessionária. Os repasses para o setor de saúde envolvem uma outra coisa, que são transferências para o terceiro setor, a serem administrados pela própria empresa beneficiária, com um outro tipo de formatação jurídica. São particularidades específicas de cada um desses campos e com diferentes níveis também de atribuição de responsabilidades para cada um deles. Lochaguim, sobre os descontos indevidos de 2020 e 2021 que a Prefeitura de Ribeirão fez aí nos repasses ao hospital, a Secretaria de Saúde disse que necessita de amparo jurídico e que está em tratativa com a Controladoria Geral do município. Quando a gente fala do atraso do convênio Sasson, aí a Prefeitura diz que é necessário que a Câmara aprove a atualização da lei do Sasson. São burocracias que poderiam ser evitadas em nome da saúde pública, em nome de ajudar aqueles que mais precisam? A saúde é um direito fundamental e é um interesse primário. Tanto que a Constituição Federal impõe um gasto mínimo obrigatório com saúde nos orçamentos municipais. Dito isso, é preciso alguma cautela na forma de aplicar esses recursos, porque justamente como eu disse, há situações específicas que às vezes impõem requisitos para esta transferência. Então é preciso analisar o que vem acontecendo nesse caso para verificar se todos os termos do convênio firmado da Prefeitura com a entidade do terceiro setor, no caso o hospital, têm sido cumpridos, para que se apure exatamente qual é a responsabilidade de cada uma das partes com relação ao atendimento desse fim primário, que é o direito à saúde. Então, de certa maneira, há um conjunto de procedimentos que nos chocam, porque às vezes parecem excessivos, mas nós precisamos observá-los justamente para garantir a regularidade jurídica da operação. Acredito que o gestor tenha talvez até um excesso de cautela, justamente tendo em vista que ele pode incorrer em uma série de responsabilidades caso a transferência seja irregular. E os repasses ao terceiro setor têm sido sempre alvo de um controle maior da parte das instituições de controle, justamente por haver uma certa experiência em outros casos, com desvios, etc. Daí que o gestor se veja com uma hipercautela no momento em que tenha que tomar essas decisões de repassar ou não as verbas para essas entidades. Os vereadores de Ribeirão trabalharam com tanto afinco, né, naquela liberação, na autorização do repasse dos 70 milhões. Espero que os vereadores estejam aí atentos também nessa situação que envolve o Hospital Beneficência Portuguesa. Agora, doutor, a Beneficência que suspendeu, né? Na matéria, a Gislene disse isso. Consultas, exames, cirurgias do SUS, convênio Sasson, que é dos servidores, servidor também fica prejudicado. A população acaba sendo sacrificada por conta de desmandos políticos, e aí eu digo executivo e legislativo. De acordo, existe um prejuízo grande ao usuário final do serviço, que é o cidadão que procura o serviço de saúde. Veja, quando o Hospital Beneficência Portuguesa, que é uma entidade privada
atua em colaboração com o Estado, ele presta também um serviço público. E daí a importância de que esses repasses sejam sempre regulares e contínuos e constantes. Sem dúvida, há um problema identificado, diagnosticado e que precisa enfrentar uma solução, porque o cidadão não é aquele que deve pagar a conta de problemas de gestão de qualquer um dos lados em que ele esteja. Que a Prefeitura se desdobre para resolver essa situação o mais rapidamente possível. Doutor Gabriel Ochaguin, professor de Direito Financeiro, agradeço muito a presença do senhor aqui. Um grande abraço e até mais. Um abraço, até mais.